Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loki e se você acompanha as notícias dos filmes de super-heróis, já deve estar careca de saber aí que os bastidores do filme da Liga da Justiça foram uma baderna absurda. Porque com a conturbada saída do queridíssimo Zack Snyder, as regravações que foram feitas às pressas lá, aquele bigode em CGI bizarro foram ótimos indicativos de que muita coisa não estava dando certo lá dentro. Acontece que algumas declarações recentes aí do ator Ray Fisher, que interpreta o Cyborg, podem ter nos mostrado que os problemas por trás das câmeras aí foram mais graves do que a gente poderia imaginar. O negócio tá muito sério. A treta aqui é tão grande que nós vamos dividir ela em capítulos para esse vídeo. Você tá pronto? Pega a pipoquinha aí. Capítulo 1. A treta com Zack Snyder. Enquanto o Zack Snyder é detestado por uma parte dos fãs da DC aí, nós não podemos negar que ele é idolatrado por muita gente. É o Snydeus, não é? Não é à toa que conseguiram fazer com que a Warner lançasse a versão dele pro filme Liga da Justiça tantos anos depois. A versão dele vai sair em 4 partes, uma minissérie basicamente, direto no HBO Max, só que até chegar nesse ponto aí, da Warner aceitar levar adiante o projeto do Snyder Cut, muita coisa aconteceu. Inicialmente, o Snyder foi escalado para construir um universo compartilhado de filmes da DC, porque a Warner via a necessidade aí de criar um concorrente à altura para os filmes do universo compartilhado da Marvel, o que por si só seria um pedido, uma decisão um pouco questionável, talvez. E pior é que acontece que esse pedido do estúdio chegou bem no meio de uma trilogia que o diretor estava planejando para o Superman. Essa trilogia tinha começado em Um Homem de Aço. Só que a pressa foi tanta que nós acabamos tendo o divisor aí de águas Batman vs Superman. Não sei por que eu falei divisor de água. Tá mais pra divisor de fandom, porque o pessoal ficou realmente dividido em quem gosta e quem não gosta de Batman vs Superman. Que pra completar depois recebeu o subtítulo A Origem da Justiça, pra servir de prelúdio pra Liga da Justiça. O filme não fez nem de longe o sucesso que estava sendo esperado pra ele. Mas mesmo com esse balde de água fria aí, o Snyder continuou tocando o barco e já engatou desenvolvendo outros filmes do DCU, do universo expandido da DC, incluindo aí o Mulher Maravilha, Esquadrão Suicida e o próprio Liga da Justiça, que inicialmente ia ser dividido em 2 partes, mas depois virou um filme só e blá 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 blá. E aí você pode falar, ah, Loki, você tá maluco? Zack Snyder não dirigiu Mulher Maravilha nem Esquadrão Suicida. Pois bem, apesar de não ter dirigido Mulher Maravilha nem Esquadrão Suicida, o Zack Snyder é acreditado como um produtor e até supervisionou as gravações de algumas cenas durante as filmagens. E acontece que a situação do diretor só ficou cada vez mais difícil depois disso aí. Porque enquanto o filme do Esquadrão Suicida foi mais uma pedrada da crítica aí contra a Warner, o primeiro filme solo da Mulher Maravilha foi um sucesso absoluto quase. Sim, não quer dizer que é um filme perfeito, mas, de uma forma geral, o público e a crítica avaliou positivamente ele. E talvez a gente possa até dizer que isso foi porque principalmente ele mudou vários conceitos ali que tinham sido estabelecidos pelo Zack Snyder nos filmes dele, incluindo aquela paleta de cores meio acinzentada, que em Mulher Maravilha ficou mais colorida, e também o clima, né, mais otimista que Mulher Maravilha teve. Somando aí a toda essa turbulência que foi gerada pela recepção dos filmes, as coisas nos bastidores de Liga da Justiça não estavam indo nada bem, com vários rumores indicando que os executivos da Warner estavam chamando o filme de inassistível, como se eles não estivessem gostando de nada que o diretor já tinha gravado até aquele momento. O aparente fim da linha para o Zack Snyder foi com a tragédia da filha dele tirando a própria vida, o que fez com que ele se afastasse do filme. E a produção acabou sendo assumida por quem? Você lembra, né? Pelo Joss Whedon, o cara que foi o responsável por trazer os Vingadores ao cinema e tinha aquela moral, né? O cara tava com moral. Botou uma super equipe em um filme de sucesso nos cinemas e por isso foi contratado para colocar outra super equipe bem famosa nos cinemas. Quem dera que depois disso tudo as coisas tivessem dado certo. Que agora chegamos no capítulo 2. As regravações e o início dos problemas. Repare que eu falei início aqui, né? Estamos só começando.
Inicialmente, o Snyder concedeu uma entrevista onde ele falou que o Whedon ia comandar algumas regravações do filme, e vários executivos do filme também afirmaram incansavelmente que a visão do Zack Snyder ia ser respeitada e que o Whedon, ou Whedon, eu não sei como é que pronuncia exatamente o nome dele, mas ele ia seguir à risca as instruções do Zack Snyder. Não ia mudar o filme, só ia terminar o trabalho, entendeu? Só que, o que acontece? Depois do lançamento do filme, ficou evidente pra gente que não foi bem isso que aconteceu, né? Já que o filme acabou se tornando um verdadeiro monstro de Frankenstein. Sério, não tinha como aquele filme agradar todo mundo. Curiosamente, desde antes do lançamento, o ator do Cyborg, o Ray Fisher, não fazia muitas cerimônias em demonstrar ali que o apoio dele com o Zack Snyder, aparecendo até inclusive com uma camisa escrita "Eu amo Zack Snyder" na San Diego Comic Con de 2017, e não coincidentemente é ele mesmo que protagoniza o capítulo 3. Ray Fisher decide jogar a merda no ventilador. Passado 3 anos desde o lançamento do filme Liga da Justiça e de muitas campanhas aí dos fãs para que a Warner lançasse a versão do Snyder Cut, por favor, lança o Snyder Cut, finalmente foi anunciado que o dito Snyder Cut chegaria à plataforma de streaming do HBO Max. Só que parece que essa euforia toda aí também deu forças para que o Ray Fisher revelasse que ele sofreu diversos abusos no filme da Liga. E isso, claro, durante os períodos das regravações que estavam sendo comandadas pelo Joss Whedon. No início de junho aí, o Ray Fisher decidiu começar a expor as suas desavenças. Ele publicou um trechinho do painel da San Diego Comic Con, onde ele mesmo falou que o cineasta, o Joss Whedon, era uma ótima pessoa e que o Snyder escolheu um bom profissional para terminar o trabalho. Ele postou aquilo ali e disse que gostaria de revogar cada palavra que ele disse durante o painel. Basicamente uma indireta, diretaça ali, falando mal sem falar mal do dito cujo. E logo em seguida ele ainda foi mais explícito, dizendo: a forma que Joss Whedon tratava o elenco e a equipe de Liga da Justiça era nojenta, abusiva, pouco profissional e completamente inaceitável. Ele foi autorizado de várias maneiras por Geoff Johns e Jon Berg. O cara também disse que quando tentou levar os problemas nos bastidores do filme para os executivos de alto escalão da Warner, o Geoff Johns fez uma ameaça à carreira dele nas entrelinhas, e isso deixou a situação ainda mais tensa. Olha só o nível dessa treta escalando. Durante as refilmagens de Liga da Justiça em Los Angeles, Geoff Johns me chamou em seu escritório para menosprezar e censurar minhas tentativas e as de meu agente de expor os problemas até a cadeia de comando adequada. Ele então fez uma ameaça à minha carreira nas entrelinhas. Este comportamento não pode continuar. E é aí que você vê que, cara, esse Ray Fisher, o cara não leva desaforo pra casa, né? Ele é menosprezado pelos seus superiores, por pessoas que podem devastar a carreira dele, mas mesmo assim, ele prova o seu ponto, ele prova o que ele acha que tá errado, ele defende o que ele acha que tá certo. Uma atitude até heróica, se for olhar por um lado. Essas denúncias aí caíram como se fossem uma bomba e foram respondidas por várias pessoas que trabalharam com o Whedon no passado, inclusive amigos dele. Enquanto alguns dublês chegavam a revelar que também tiveram problemas com o diretor, outras pessoas, como o ator Alan Tudyk, por exemplo, disseram que não conseguiam imaginar Joss Whedon tendo uma atitude tão negativa. Quem também se manifestou aí contra as declarações do Ray Fisher foi o próprio Jon Berg, que em entrevista à revista Variety disse o seguinte: os comentários de Ray Fisher são mentiras categóricas. Eu lembro que ele ficou bravo porque queríamos que ele falasse "buiá", que é uma frase bem conhecida do Cyborg na série animada. Olha só como as coisas foram escalando. O cara chamou o ator de mentiroso na cara dura. E desde então a situação foi ficando ainda mais tensa, com Ray Fisher continuando a expor as suas alegações, afirmando inclusive que falou sobre elas com Walter Hamada, que é o atual supervisor dos filmes baseados em personagens da DC, e fez a seguinte declaração: eu estou em choque e pasmo com o fato da Warner Bros. Ter a audácia de fazer uma declaração como essa. Eles não sabem quantas provas eu tenho das interações que tive com todos. Eles não conhecem as pessoas com quem tenho conversado. Eles não conhecem muitas das pessoas que eu tenho do meu lado.
que estão dispostas a participar da investigação, e isso, infelizmente, é algo que vai acabar deixando-os em uma confusão. Foi uma jogada ousada deles me chamarem de mentiroso. E aí, às vezes, a gente conversa aqui que os bastidores dos filmes da DC parecem ser um pouco confusos. Claro que isso não é uma unanimidade, nós vimos vários filmes aí sendo anunciados no DC Fandom que parecem estar com uma produção excelente, mas parece que no passado, realmente, os filmes eram confusos. Batman, eu tô falando de Batman vs Superman, Liga da Justiça, a conexão com Mulher Maravilha e etc. Pareciam confusos porque os bastidores também eram confusos. Olha o nível de problema que os caras deviam ter. E o Ray Fisher continua. A desculpa do Walter Hamada para a situação com Geoff Johns foi: Ray, trabalhei com Geoff em Shazam. Eu não acho que ele faria isso. E eu disse: Walter, você não estava lá. Eu tô lhe dizendo, você não estava. Você não estava lá quando o homem me chamou em seu escritório e fez uma ameaça à minha carreira. Você não estava lá, cara. Você não estava lá quando o Geoff Johns entrou em contato comigo em 2018, um ano e meio depois da Liga da Justiça, enquanto eu estava filmando True Detective, para se gabar que havia outro ciborgue sendo usado no universo DC em uma série que ele estava produzindo. Olha só isso, olha só, primeiro que não faz sentido realmente essa desculpa do supervisor da DC falando: eu trabalhei com um cara em outro filme e ele foi legal comigo. Não importa, são pessoas diferentes, são relações diferentes. Geoff Johns para um ator é uma relação de hierarquia, ele tá acima do ator, enquanto com o supervisor lá era uma relação mais de igual para igual. E outra, se o Geoff Johns realmente ligou pro Ray Fisher só para tirar onda que tinha outro ciborgue aí, olha só o nível de infantilidade, de relação tóxica que rolava lá dentro. A proporção dessa história aí ficou tão grande que a Warner decidiu que era o momento de investigar o que tinha acontecido e apurar de uma vez por todas as declarações do ator. Será que era verdade? Será que não é? Aí chegamos no 4º capítulo. As investigações que viraram briga de faca. No Twitter, o Ray Fisher anunciou que a Warner Media, a empresa que controla todas as vertentes da Warner, estava iniciando uma investigação independente contra todos a quem o ator havia acusado anteriormente e parecia estar satisfeito com aquela atitude. Ele falou o seguinte: após 5 semanas de entrevistas com vários membros do elenco e da produção, a Warner Media começou uma investigação independente para ir até o fundo do ambiente de trabalho tóxico e abusivo criado durante as refilmagens de Liga da Justiça. Eu acredito que essa investigação mostrará que Geoff Johns, Joss Whedon, Jon Berg e outros abusaram de seu poder durante a incerteza da fusão entre a TT e a Time Warner, que por si só já é outra treta gigantesca que a gente também cobriu aqui no canal, uma época ali que surgiram boatos em que a DC poderia ser vendida, rumores aí que poderia ter sido vendida até pra Marvel, mas não aconteceu, isso não aconteceu. Muito bem, acontece que a alegria do Ray Fisher não durou muito tempo, já que pouco tempo depois, o estúdio liberou uma declaração oficial ao The Wrap, onde afirmaram que o Ray Fisher não estava colaborando com as investigações e que grande parte das suas frustrações eram porque ele não estava satisfeito com a maneira que o ciborgue estava sendo escrito para participar do filme do Flash. Ou seja, ao mesmo tempo que disseram que o ator acusou, mas não estava ajudando, ainda deram uma desculpa. Falaram que ele não estava ajudando porque estava fazendo birra, não estava gostando da participação dele num filme que ia vir aí. É bizarro você ler uma empresa falando isso, parece treta de Twitter. Uma das coisas ditas na declaração foi o seguinte: o investigador tentou diversas vezes se encontrar com o Sr. Fisher para discutir as preocupações dele, mas até o momento, o Sr. Fisher se recusou a falar com o investigador. Então, peraí. Ele realmente não falou com o investigador? Respondendo a isso, Ray Fisher divulgou um e-mail que ele enviou para a equipe dele, explicando os motivos dele ter encerrado prematuramente uma reunião que foi agendada entre os dois. Olha só o que ele dizia no e-mail. Ei, equipe, acabei de sair de uma chamada com um investigador. Tive que terminar a entrevista mais cedo antes de dar detalhes para ele. Ele definitivamente foi colocado no caso pela Warner Bros. Pictures e não pela Warner Media.
o que ele descobrir vai ser enviado diretamente e exclusivamente para o departamento legal da Warner Bros. Pictures. Ele também tinha outra pessoa na chamada, como uma testemunha, algo que nós não fomos informados antes. Eu disse para ele que também precisaria ter um representante na chamada comigo, como uma medida de segurança para mim mesmo. Ele tentou me manter na chamada, mas eu disse que iria precisar consultar com a minha equipe antes de continuarmos. Podemos fazer uma chamada para discutir isso logo? Atenciosamente, Ray. Galera, parece que os grandões aí estão um querendo passar a perna no outro. Vamos pro capítulo 5 da treta. Aquaman entrou na porrada. Se você tá curtindo esse vídeo, eu te convido para se inscrever e fazer parte da família Loquia e acompanhar tudo que vem saindo no universo de super-heróis por aí. Eu não falo só sobre notícias não, tá? Também conto o que tá rolando agora com nossos super-heróis favoritos nos quadrinhos e faço análises diferentonas dos filmes por aí. Se inscreve aí, poxa. Muito obrigado, vamos continuar. Essa semana agora, toda essa polêmica ganhou mais um capítulo novo quando Ray Fisher acusou a Warner Bros. Novamente de tentar mascarar o que estava acontecendo ao anunciar projetos de peso, como por exemplo o retorno do Ben Affleck no filme do Flash, que vocês lembram, foi um estrondo quando saiu essa notícia aí, e um filme também de Frost, o boneco de neve que seria estrelado pelo Jason Momoa e teria nomes como Geoff Johns e o Jon Berg na produção, dois dos produtores que estão envolvidos nessa treta toda de Liga da Justiça. Olha o que o Ray Fisher falou: o retorno do Ben como Batman devia claramente ter sido revelado no DC Fandom. Eu vou te dar uma chance de adivinhar o porquê da Warner ter se adiantado. E olha que ele fez isso mostrando um print de uma denúncia dele ao lado da imagem do anúncio que a Warner fez. É uma questão de horas de diferença. Parece realmente que a Warner lançou aquilo ali para abafar a notícia do que o Ray Fisher tinha dito. Para botar ainda mais lenha nessa fogueira aí, o próprio Jason Momoa, que já tinha demonstrado seu apoio a Ray Fisher, também falou que eles anunciaram o filme do Frost sem ele mesmo saber do projeto. E ele reforçou mais uma vez que tá do lado do seu colega de elenco. Então pera aí, não é só o Cyborg que tá lançando essa treta toda. O Aquaman também chegou com pé no peito, sabe aquele amigo que em vez de chegar perguntando explicação, ele chega de voadora na briga pra te ajudar? Esse é o Jason Momoa, o Aquaman com o Cyborg. Se liga no que o Momoa falou: essa merda tem que acabar e precisa ser investigada. Ray Fisher e todos que presenciaram o que aconteceu sob a supervisão da Warner Bros. Precisam de uma investigação adequada. Acho que tenham lançado um anúncio falso de Frost sem a minha permissão para tentar desviar o foco do Ray Fisher, que estava expondo a maneira de merda que fomos tratados nas gravações de Liga da Justiça. Coisas sérias aconteceram. Isso precisa ser investigado e essas pessoas têm de ser responsabilizadas. Hashtag eu estou com Ray Fisher. Nossa, cara, agora é a palavra de mais de uma pessoa publicamente contra a Warner. A batata de uma galera aí tá assando, hein? Por hora, o Ray Fisher deu mais uma declaração sobre as investigações que estão sendo conduzidas pela empresa, afirmando inclusive que o investigador tem selecionado ali umas fontes específicas para o caso e que não estão coletando depoimentos de quem realmente importa. Ou seja, eles estão investigando ali, mas só onde é conveniente. Até o momento, a firma independente contratada pela Warner Bros. Para investigar o caso tem evitado contatar testemunhas-chaves que deram declarações importantes ao Departamento de Recursos Humanos da Warner Bros. Eles também começaram entrevistas com, e desde então desapareceram, testemunhas que abrangiam executivos de alto nível, atuantes ou antigos no caso. E cá entre nós, né, galera? Um executivo vai querer denunciar outro executivo? Não, é prejuízo para eles. Outros, inclusive um indivíduo envolvido que me ligou para se desculpar, já foram ouvidos. Nós não vamos deixar nenhum investigador escolher entrevistados que sirvam à falsa narrativa da Warner Bros. E suas tentativas de criar um bode expiatório. Todos com histórias serão ouvidos. E meu Deus, a coisa não para de escalar.
realmente a bomba vai explodir na mão de alguém. Mas depois de tantas reviravoltas aí, será que as acusações de Ray Fisher vão ser confirmadas? Independente do que aconteça, a gente tem que torcer para que a justiça seja feita, pô. Liga da Justiça! Cadê a justiça na Liga da Justiça? Os próximos capítulos dessa história de tretas é óbvio que a gente vai abordar aqui. Mas pelo menos quem parece estar numa boa ultimamente e voltando com tudo é o Super Choque. Eu fiz um vídeo excelente aqui contando como foi o retorno dele nos quadrinhos, ele tá bem diferente e óbvio, tem tudo a ver com o retorno dele nos cinemas também. Então negociando o filme do Super Choque. Só clicar no vídeo aqui do lado e acompanhar. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Ei!